Tô gravando. Joia. Então, nebulosas, né? Quem são? Onde vivem? O que fazem? Como se chamam? Essas outras perguntas a gente vai falar hoje. Nossa. Se Primeiro. apresenta, desculpa, se Ah, apresenta aí para o pessoal. é mesmo, né? Para quem não me conhece, eu sou Yubi, aqui no Gax desde 2016 e espero que todos sejam muito bem e se cuidando. É isso. Pronto. Conceitos, porque eu acho que um bom ponto de partida é a gente ver a definiçãozinha da palavra, né? Então, o que significa algo nebuloso? Pode ser algo que é coberto de nuvens ou de névoa, que é obscurecido por algo vapor ou por uma nuvem que esteja na frente, e tem também no sentido figurativo, que é algo que é sem transparência, opaco, turvo, de difícil compreensão e enigmático, né? Já pensando mais na para falar as expressões, né? Para falar de algo nebuloso, não necessariamente descrever um objeto. Aí, já pensando mais na história da astronomia, lá em 150 a.C., a gente teve esse cara aí, o Ptolomeu, que ele é super importante, porque ele foi um dos caras que mais registrou coisas sobre astronomia, e eu acho que são os primeiros registros importantes são dele, né? Ele foi responsável por meio que sintetizar toda essa ideia de geocentrismo como a gente conhece hoje. Eu não sei se dá para ver meu mouse. Dá? Não sei. Dá A sim, gente dá sim. consegue Dá ver o sim. mouse, não tá meio apagadinho, mas dá para ver. Deixa eu ver se dá para eu. Porque eu tenho mania de apontar coisas. Ah, Isso é perfeito agora. beleza. Tem essa obra aqui dele, que é o Almagesto, que são que é um tratado astronômico em que ele fala sobre várias coisas nesse tratado. Em um dos volumes ele fala sobre o modelo que ficou conhecido como modelo ptolomaico, que ele tem a Terra no centro e os outros astros eles ficam orbitando, né? Os outros astros do universo inteiro, né? A Terra como centro mesmo. E também nesses volumes ele traz um registro cartográfico importante em que ele fez vários pergaminhos sobre o mapa mundi. E eu lembro bastante desse mapa quando eu estudei cartografia nas aulas de geografia, porque ele representa os ventos como uns carinhas soprando assim em várias direções. Eu acho isso bonitinho. Mas enfim, e ele foi o primeiro cara que observou e realmente catalogou algo sobre as nebulosas. Ele identificou como estrelas sem formas definidas. E aí ele colocou lá no volume do trabalho dele, mas não foi algo que ele estudou muito a fundo mesmo. E, tipo assim, ele não foi um dos últimos caras a falar sobre. O assunto não morreu ali. As pessoas elas não sabiam que eram esses objetos e em vários períodos, em vários locais, esses corpos nebulosos eles continuaram a ser observados. Só que, como ninguém sabia o que era, cada um falava o que achava que era, e é isso aí, né? Aqui eu trouxe a imagem um pedacinho da nebulosa de Orion, que ela é enorme, e ela foi observada várias e várias vezes, mas quando foi em 1600 e alguma coisa, 690, eu acho, o Huygens, acho que é assim que fala o nome dele, ele tipo, foi o primeiro que fez um estudo mais aprofundado em cima dessa nebulosa, e aí ele achou que ele era o primeiro que estava vendo ela e falando dela, mas ela já tinha sido observada por outros astrônomos no passado também. E uma prova de que a galera realmente não sabia o que era
nebulosa, e aí qualquer coisa que eles não entendessem o formato poderia ser chamado de nebulosa, é que as galáxias também eram chamadas de nebulosas, só que elas eram chamadas de nebulosas espirais, até que em 1922 elas começaram a realmente ter esse nomezinho de galáxias. Por volta de 1922, né? Essas datas, assim, para definir nomes na astronomia, elas são sempre meio nebulosas. Péssimo. Tá, então o que são exatamente elas? Elas são grandes nuvens de poeira, hidrogênio e gases ionizados, né? Em forma de plasma. E por causa dessa constituição delas, que é de poeira e gases ali, tudo misturado numa sopinha, e a ação gravitacional muito forte, eu já vou comentar daqui a pouco porque elas são locais bastante férteis para que se originem novas estrelas e novos sistemas planetários. E eu acho muito simbólico a forma como elas são os berços dos novos planetas que vêm aí e das novas estrelas que estão para nascer, que tem, inclusive, essa partezinha aqui, que está na nebulosa da Águia, esse pedacinho de nada aqui, mas que o Hubble, se não me engano, que tirou essa fotinho, e eles são chamados justamente de os pilares da criação, justamente para simbolizar o quão importante para a criação dos objetos no universo as nebulosas são. Mas não existe só um tipo, né? Existem vários tipos de nebulosas, mais precisamente 4, que são as de emissão, as de reflexão, as nebulosas escuras e as nebulosas planetárias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeira, de emissão. A emissão, elas são nebulosas de alta temperatura e elas estão sempre sendo energizadas por uma estrela próxima. Então, como elas estão bem próximas dessa estrela, geralmente elas também vão ter altas temperaturas por causa disso. E aí elas são nebulosas de emissão justamente porque elas emitem radiação. As altas temperaturas nela fazem com que os átomos presentes nessa nuvem, né, nessa nebulosa, eles sejam energizados, e aí eles recebem elétrons, então quando eles perdem esses elétrons, ou seja, eles decaem, eles emitem essa radiação. É o mesmo princípio que as luzes neon funcionam também. Então, as nebulosas de emissão seriam grandes lâmpadas neon, talvez. E geralmente elas são vermelhinhas porque elas nebulosas são ricas em hidrogênio, já que ele é o gás mais abundante no universo. E eu trouxe algumas fotinhos aqui para ilustrar. Esse aqui, agora ficou difícil de ver o meu pontinho, né? Mas enfim, essa é a NGC 2264. Ela é uma nebulosa enorme, essa parte toda aqui, se não me engano, é ela. E ela é uma nebulosa de emissão. Eu não sei qual é a estrela principal aqui, se não me engano, é essa, que eu esqueci o nome. Mas ela é tão grande que ela é dividida em partes. Então, aqui, esse triângulo aqui, é a nebulosa do Cone, ou nebulosa da árvore de Natal, justamente porque ela tem esse formato e porque tem vários pontinhos brilhantes, né, como se fossem uns enfeites. Esse pedaço vermelho aqui embaixo, se não me engano, é a nebulosa da cauda de raposa, algo assim, justamente porque parece um pelo de uma raposa. E elas são vermelhinhas assim porque elas estão sempre emitindo radiação e o hidrogênio que emite na frequência vermelha, acho que sim. Bom, reflexão. Yumi, Oi, posso fazer um comentário? Pode voltar por ali favor, por rapidinho. favor. Ai, calma aí. Aqui? Isso. É que é,
A Yumi comentou sobre uma coisa específica que é chamada de estrela principal, né? É que quando a gente olha algumas nebulosas, parece que tem várias e várias e várias e várias estrelas, inúmeras estrelas que a gente está observando. Só que não necessariamente essas inúmeras estrelas estão na nebulosa, elas podem estar atrás da nebulosa. E essa radiação, essa luz, né, atravessa a nebulosa e chega a nós. Então, assim, por mais que a gente observe essa nebulosa e veja, sei lá, milhares de estrelas, não são todas essas estrelas que estão na nebulosa. Na verdade, é só uma pequena parcela que está, né? É por isso que ela falou sobre a estrela principal aí, né? Que é a estrela que está realmente dentro dessa nebulosa que acaba emitindo radiação para a nuvem toda, né? Muito obrigada, Rodolfo. De volta para o estúdio. As nebulosas de reflexão, elas são, como o nome diz, refletores. Elas refletem a luz e de uma ou de mais estrelas vizinhas. Elas não são tão quentes assim quanto as de emissão. A estrela da qual elas refletem a luz não é tão quente assim, mas elas são quentes o bastante para que o gás consiga ser visível a ponto de fazendo com que a gente consiga ver a luz refletida, né, no gás. Elas não emitem radiação, mas elas conseguem tornar o gás visível. E ela geralmente tem uma cor azulada, porque ela é uma cor que é mais fácil de ser espalhada. Se você olhar no, no espectro aqui, né, os tons, principalmente aqui, esse azulzinho e o índigo, a onda ela é bem mais certinha, digamos assim. Eu não fui muito bem em ótica, não, mas enfim. E por essa onda ser mais certinha, ela é mais eficiente para ser espalhada. E aí, por isso que por isso que elas refletem nessa frequência. Isso é também porque que o nosso céu é azul. E aí, quando elas não refletem nessa cor azulada, geralmente é algo próximo de azul ou próximo do espectro da estrela da qual elas pegam a luz, né? Pegam. Aí eu trouxe essa aqui, que é uma das minhas nebulosas preferidas, que é a nebulosa da cabeça de bruxa, ou IC 2118. Se não me engano, porque isso eu não consegui achar muito certinho, mas ela reflete dessa estrelinha aqui. E aí, como vocês podem ver, ela tem uma cor bem característica azulada, apesar de que esse azul também, né, pode ser uma colorização, pode ser colorido pelo computador, mas se você conseguir observar no telescópio óptico, provavelmente você vai ver nessas cores. Eu só não sei a distância que essa aqui tá, né? Continuando, nós temos as nebulosas escuras. Elas são presentes em regiões com baixa concentração de estrelas ou alta concentração de poeira. Então, ou você tem poucas estrelas e aí por isso que ela é escura, ou então você tem, né, escura porque você não consegue ver o brilho e tal, ou então elas são, tipo, tem tanta poeira que a luz não passa facilmente, por isso você não consegue ver direito. Ali você vê só uma mancha meio preta. E aí elas são mais visíveis quando elas estão produzindo contraste com uma outra nebulosa de emissão ou de reflexão. Então, quando elas entram na frente de uma outra nebulosa que é capaz de emitir ou de refletir luz de alguma estrela, aí você consegue ter uma boa visão delas. E elas são geralmente associadas a regiões de formação de estrelas, e isso não quer dizer que as outras nebulosas não são regiões de formação de estrelas, mas se você pensar que ali você tem bastante poeira concentrada, você tem uma grande
quantidade de matéria acumulada, então lógico imaginar que nessas regiões mais provavelmente vai ter alguma estrela nascendo ali. Essa daqui é uma nebulosa bem famosa, as pessoas costumam conhecer, que é a nebulosa da cabeça de cavalo, ou Barnard 33. Ela está na frente de uma nebulosa de emissão, como vocês podem ver aqui, a luz bem vermelhinha em volta, e ela está justamente criando contraste, então por isso que a gente consegue ver. Mas um outro exemplo que eu achei bem interessante, que eu mesma não sabia, e eu achei bem legal, porque ela não é uma coisa tão visível assim, mas se você estiver num local com céu limpo, talvez você consiga observar a nebulosa do Saco de Carvão, que está bem ali, debaixo do bracinho do nosso querido Cruzeiro do Sul. Então, se você estiver, talvez, aí numa roça, num local assim, com pouca iluminação artificial, talvez você consiga ver. É uma manchinha preta logo debaixo do bracinho do Cruzeiro do Sul aqui. E né, ela não é uma nebulosa que está criando contraste com alguma outra, né? Você consegue ver que o, o acúmulo de poeira é justamente porque ela está tão aglomerado que você não consegue ver tão bem o brilho das estrelas que estão por trás dela. Mas não menos importante, as nebulosas planetárias, que elas são, na verdade, nebulosas de emissão também, só que elas foram confundidas, nas primeiras observações que fizeram delas, elas foram confundidas com planetas gigantes, porque elas têm um formato arredondado. E aí os caras falaram, poxa, redondo, né? Então deve ser um planeta. Vamos anotar aqui como planeta. Mas aí depois eles perceberam que eles estavam errados. E ela é uma nebulosa que é originada geralmente da morte de uma estrela, né? De uma gigante vermelha. Então, vou mostrar uma foto depois, elas têm um contorno em volta delas bem característico, que é originário de quando a estrela está liberando a matéria dela, né? Enquanto ela está morrendo, esse gás fica meio que em volta, assim, criando tipo um contorninho. E aí, infelizmente, né, em relação às outras nebulosas, elas têm uma vida mais curta, porque uma vez que foi concluído o estágio de morte da estrela, essa nebulosa provavelmente pode se tornar outra coisa ou só dispersar e tal. Mas para usando como referência o tempo de vida humano, a gente consegue ver elas tranquilamente, né? Só tendo por base as medidas planetárias, que elas são relativamente curtas. E aí essa é tipo a minha preferida de todas, que é a nebulosa da Helix, ou do Olho de Deus, ou ainda NGC 7293. Ela está na constelação da Águia, se não me engano, e como eu falei para vocês, ela tem esse contorninho em volta, que é bem... Outras fotos que vocês procurarem de nebulosas planetárias vai ser talvez bem mais fácil de ver. Tem fotos. A do olho de gato, principalmente, é bem visível o contorno, assim, justamente porque o nome é olho de gato. Mas eu acho bem legal essa, porque ela tá bem virada dessa forma para a Terra, né? Então a gente tem exatamente essa visão aqui. E aí, justamente por ela se assemelhar a um olho, os astrônomos decidiram chamá-la de olho de Deus, porque ela estaria vigiando a Terra, né? Para aqueles que acreditam. E
Aqui eu coloquei as referências por costume, mas antes de encerrar assim, né, ficou relativamente curta a apresentação, mas é porque eu tenho uma coisa separada para o final. No, no título, no subtítulo da apresentação, eu coloquei como elas se chamam. E aí, obviamente, né, eu trouxe os nomezinhos das nebulosas, mas eu coloquei também os códigos pelos quais elas são identificadas em alguns catálogos. E aí, isso seria uma forma de convidar vocês a explorarem o Instagram e o Twitter, enfim, as redes sociais do Gax. A gente já teve um post em que a gente falou sobre esses códigos e da onde que vem esses catálogos que dão nomes tanto para as nebulosas como também para outros objetos que a gente observa no espaço. E basicamente é isso. Posso acrescentar um negócio? Por favor. Pesquisa aí no Google. Dark Nebula Barnard 68. Barnard 68. 68, isso. Aí abre a primeira imagem. Esse é um exemplo muito claro do que ela falou sobre as nebulosas escuras, né? Acho que é assim que você falou. Isso. Essa é uma nebulosa escura muito famosa e separa muito bem que esse aí é no visível, né? Uhum. Tudo ao redor você vê várias e várias estrelas. Parece que tem mais estrela aí do que desvio de dinheiro no Brasil. Só que no centro... Não falei de nada, não falei de partido, não falei de nada. Isso aí... Ó, no centro... Se quiser falar, não tem problema também. No centro, você tem uma região muito escura e tem um propósito para isso, que é o que a Amy falou, tem uma concentração muito grande de matéria. Por que essa nebulosa é tão famosa? Porque ela está tão próxima da gente que não tem estrelas na frente. Parece que é um buraco. Parece que realmente não tem nada. O que acontece é que as estrelas que estão atrás, a radiação dela acaba sendo absorvida pela parte mais externa dessa nebulosa e a parte central mesmo acaba tendo uma temperatura muito baixa. E né, a incidência de radiação é muito baixa. Então, isso é uma característica de por que formam estrelas também. Tem uma necessidade de ter uma temperatura baixa, porque quando você aglutina matéria, se a temperatura estiver muito alta, você tem uma pressão maior e acaba rompendo essas ligações em matéria. Né? É óbvio que com outras frequências a gente consegue observar as estrelas atrás. Se você sair daí e botar infravermelho, algo assim, a gente vai conseguir ver. Ah, já tem do lado, isso. A gente consegue ver que tem muitas estrelas atrás. Né? A questão é que no visível essa luz de fundo é absorvida. Só que no infravermelho essa luz passa com mais facilidade. Ainda tá mais tênue, mas passa com mais facilidade. E que bom que você falou dessa, porque quando você pesquisa nebulosa escura, essa é uma das primeiras imagens que aparece. Uhum. Só que aí eu fui arbitrariamente procurar outras e achei aquela do saco de carvão, porque nem todo mundo tem telescópio em casa, tem algum instrumento ao qual ele possa observar. Só que isso não impede de você procurar objetos celestes que você consiga achar e observar a olho nu. Então, eu adoro quando você pode ter referências no céu e achando outras coisas. Aí por isso que eu peguei aquela. É só dar zoom no celular também e tirar foto, dá pra ver também. Uhum. Depende, né? Aproveitar. Depende de onde você tá. A questão da Bernard 68 é que ela não é bonita, né? É só um buraco. Uma manchona escura. Parece.
Aproveitar aqui, o João, ele perguntou qual o tamanho, de uma nebulosa que costuma ser comparado com o sistema solar. Caraca, é muito maior. É muito grande. Assim, eu não sei exatamente o tamanho de uma nebulosa. Varia muito. Eu sei que no centro dela, centro de uma nebulosa, tem o que a gente chama de nuvem molecular, que aí é uma região mais fria, uma região que tem pouca radiação, né? Então a temperatura é baixa e tem uma densidade muito grande de matéria. Essa região costuma ser da ordem de 10 a 20 unidades astronômicas. Ou seja, 10 a 20 unidade astronômica, para quem não sabe, é a distância da Terra até o Sol, né? Então é 10 a 20 essa distância. Então é muito maior do que até mesmo o próprio sistema solar. Tem outra coisa. Elas costumam ser medidas, o tamanho das nebulosas costuma já ser medido em anos-luz mesmo. Então, para o sistema solar, ele é gigantesco, cabe diversos dentro. Pesquisa aí. Eu acho que chega a ter umas que chega perto, mais de 100 anos-luz de tamanho da nebulosa mesmo. As maiores têm cerca de 200 anos-luz. Caraca, acho que até acabam utilizando o parsec também, né? Que é uma medida um pouco maior também. Não sei. Tá, isso, é que o parsec é um pouquinho mais difícil de explicar agora, né? Como que é. Ó, tá aqui, ó. Média de 1.600 anos-luz. Que é coisa pra caramba. Aí é a distância da Terra, né? Tá. Então, esse tamanho de minutos de arco ali, que é meio que o tamanho dela, que aí é medido que é parsec e tal. Então aqui, é mais fácil falar da esse tipo de unidade eu nem conheço. Parsec é 3,28 anos-luz. Agora sim. Aqui, ó. Para os leigos. O diâmetro. Um diâmetro aproximado de 24 anos-luz. Faz mais sentido do que 1.600 mesmo. O que você ia falar, mano? Não, eu peguei aqui, por exemplo, a nebulosa de Helix, que a Yumi citou no final da apresentação, e a do Olho de Gato, que ela também citou. A do Olho de Gato tem só 0,2 anos-luz de raio, enquanto a nebulosa de Helix já tem 2,87. Então a variação entre elas é muito grande. Você pode ter nebulosas bem pequenininhas, que nem o do Olho de Gato, quanto imensas de enorme. Mas acho que é porque... Eu não sei. É porque são nebulosas planetárias, né? As planetárias elas costumam ser menores mesmo, por causa... Para quem não sabe, nebulosas planetárias são originadas de... estrelas morrendo. Estrelas morrendo, exatamente. A estrela tem um ciclo de vida, né? Nasce, evolui, fica aborrecendo, tem problemas em casa, cresce, sai de casa, acaba eventualmente morrendo, né? E acaba tendo essa grande liberação de matéria, né? Para os amantes de gato online, a do Olho de Gato é essa aqui. A estrelinha, morrendo aqui e o contorninho que eu tinha falado de quando a estrela está liberando matéria e gases durante a sua morte. Então, André Gagliari mandou... Não tem outro Gagliari, Gabriel? Vocês são irmãos? Primos? Tá. Tem algum telescópio que vocês indicam para isso? Tem como ver até olho nu, né? Dependendo do tamanho. Mas tem uns telescópios baratinhos, André. Tem uns de R$600, 700, assim. Aí depende, né? Depende do quanto você está disposto a pagar. Dependendo aí do mundo ajudar. Baratinho. Sabe, o Gax não vai para algum lugar, o telescópio dele. Passei na lojinha, comprei um telescópio. Alguém também. fez um telescópio, que eu não lembro quem, acho que foi o Nathanael, né, no IFES, não lembro mais. Deve ter o Sol pode virar uma nebulosa planetária? Pode. Ana Vitória. O Sol pode virar uma nebulosa planetária. Pode, mas não é regra, porque tem o ciclo de vida das estrelas, ele tem... Você tem várias opções ali, você tem várias formas de morrer. para uma estrela. Mas o Sol tem uma baixa massa, né? Assim,
Apesar dele ser grandão e às vezes aparentar ser muito quente, né? Realmente é muito quente. Ele ainda é muito baixo, a massa dele. Então, bem possível que ele vai virar uma nebulosa planetária. Infelizmente, o ser humano não deve estar aí para ver. Ou não. O ser humano não liga para a natureza, mas também, né? Talvez a Terra acabe bem antes do Sol, tá tudo certo. Caralho, vocês são muito positivos. Tainara, poeta, poetisa, né? Tem mais algum A morte é comentário mais aí? bonita que a vida. Olha só. Eu queria, já que a gente não pode se encontrar. Verdade, André. Verdade, o André falou. Ué, o quê? André comentou. Aí eu Para ter uma Eu noção, não vejo o chat. para ter noção da dimensão, pela escala que nós vimos das nebulosas, na Dark Nebula lá da Barnard 68, você, né, na Barnard não, desculpa, é naquela vermelha, que tem, assim, tem uma extensão grande, aí você vê várias estrelas, né? Uhum. E na do olho, você vê uma estrela, que é a do meio, que é o que originou a explosão, né? Essa aí você vê diversas estrelas. Lá na do olho, você vê uma só, que é a do meio, né? Que é que acabou sendo explodida. Esse negócio do meio aí é uma estrela também, gente, mas ela é uma estrela que não queima mais combustível. Uhum. Enfim, quem sabe uma hora a gente faz uma apresentação sobre evolução estelar, né? Só sobre evolução. E mais alguma pergunta, mais algum comentário? Eu acho que, eu não sei se continua a apresentação, você? Tem mais uma coisa. Entendi. Bom, se alguém quiser digitar aí, pode ir digitando, enquanto eu vou falando aqui. A gente geralmente, né, a gente sempre dá um jeito de colocar um certo vídeo aí, que alguns velhos de casa já devem conhecer e devem chorar bastante. Mafê, eu sei que você está aí, Mafê. E aí, como tem pessoas novas aqui, eu acho que seria uma boa oportunidade de iniciar elas no Garcas, mostrando esse vídeo também, porque ele está nas palavras do nosso grande mentor e musa inspiradora, Carl Sagan, e Na voz do Briggs. e na voz do saudosíssimo, lindíssimo, perfeito Guilherme Briggs. Então, eu vou colocar o videozinho. Espero que passe bem, né? Eu sei que o Google Meet, ele trava um pouco a exibição do vídeo, mas é só imagens e narração. Então, se a narração estiver correndo bem, já tá ótimo. Qualquer coisa vocês me falam que eu coloco tipo no YouTube mesmo para ver se melhora. Aqui, gente. Antes eu tô gravando? A espaçonave estava longe de casa. Não precisa não, acho, Manuel. Oi? Você pode parar? Pode parar de gravar. Pode parar. Muito obrigada a todo mundo que esteve aí, que pergunta. assistiu. O Carlos fez uma pergunta ali. Se uma nebulosa pode se transformar em outras. E eu disse um exemplo também. Transformar em outras? Rapaz, eu acho que não. Se ela evolui de uma Olha, eu acho que assim, é relativo o que você quer dizer com transformar. Se você quer dizer, tipo, de uma planetária virar de reflexão, eu acho que é um pouco complicado, porque a forma como elas são originárias e os materiais que constituem talvez sejam diferentes. Mas se você pensar que dentro de uma nebulosa você pode ter outras formações e tal, aí talvez seja uma forma de transformação, por exemplo, igual quando eu mostrei... Cadê aqui? Aqui. Não, igual que eu mostrei os pilares da criação, eles seriam meio que uma nebulosa escura, né? Eles são uma formação de um aglomerado de poeira que gera certo contraste com o resto da nebulosa da Águia e de certa forma você pode dizer que seria uma partezinha ali que é outra coisa, não sei.
Eu acho que é meio complicado você falar, tipo, uma vai virar outra, mas você vai ter formações ali dentro que talvez você pode fingir. Eu acho que a de emissão talvez pode até conseguir se transformar na de reflexão, né? Porque a de emissão tem temperatura bem mais alta. Agora, o contrário é bem difícil de pensar que pode acontecer. Eu acho que uma nebulosa escura ela pode se transformar numa nebulosa de emissão. É. Porque se uma estrela se forma dentro dela, e é muito comum que isso aconteça, né? É verdade. Toda a massa que está ao redor vai acabar absorvendo aquela região e criando uma região mais ionizada, né? Por causa dessa radiação. Então é possível, eu Vai acho. Né? vai Mas aumentar assim, a temperatura e tal. garantia só teórica. É um Quer bom dizer, nem teórica, supositório. só hipotética. Mas Gax é isso, é inventar hipóteses e discutir sobre. Depois de pesquisar, né? Exatamente. Não, É tudo que a gente fala criar aqui é verdade, ideia. né? Inclusive, quem quiser sugerir temas, pode escrever aí temas, a gente vai... Vou mandar o drive aqui, ó. Tem a Isso. listinha no drive lá. A gente tem o drive na descrição do WhatsApp. Se vocês quiserem sugerir algum tema, seja para post, seja para alguma apresentação, para qualquer coisa, é só colocar lá. E juntem-se também com um amiguinho, com uma dupla que vocês estiverem mais, se estiverem mais confortáveis e façam apresentações. Não é Sem pressão. Não, né? sem pressão, galera. Se quiser, só se quiser. Espalhando também, fica à vontade, se quiser apresentar. Exatamente. Não temos preconceito, até temos amigos professores. Nada com os professores? Tem até muitos professores, né? Aquele papo. Muito obrigada. De nada. Parabéns, Inês. Obrigada. Acho que agora Salve pode de palmas, parar de gente. gravar, Manel, se não tiver parado. Estamos encerrando aqui as nossas transmissões.